Como vimos anteriormente, a situação dos trabalhadores no início do século XIX era das piores. Inglaterra, começo do século XIX. Os trabalhadores, diante do desemprego, diante dos baixos salários, a miséria, começaram a colocar a culpa nas máquinas. Em 1812, 1813, grupos de 40, 50 trabalhadores atacavam as fábricas e quebravam as máquinas. A repressão foi violenta. Em York, 17 trabalhadores foram enforcados. Reformistas sociais vão propor soluções para os problemas da classe trabalhadora. São os socialistas utópicos. O Conde de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, são assim chamados porque todas as vezes que as ideias desses pensadores foram colocadas em prática, fracassaram. Na década de 30, foi criada a Associação dos Trabalhadores, também na Inglaterra, que elaborou um documento, a Carta do Povo, o qual foi submetido ao parlamento inglês. Os trabalhadores reivindicavam o sufrágio universal, a imunidade parlamentar, a igualdade entre os distritos eleitorais e eleições anuais. Por 2 vezes, a Carta do Povo foi rejeitada pelos parlamentares. Esse movimento ficou conhecido como o movimento cartista. Não obstante o fracasso, os trabalhadores perceberam que unidos, eles pelo menos seriam ouvidos. Surgem sindicatos, os trabalhadores fazem greves. Muitas vezes, essas greves são reprimidas com extrema violência. Vejamos imagens do filme Germinal, onde há uma boa reconstituição de uma greve que ocorreu na França e que foi reprimida. Vamos lá. Allez-y, bande de lâches, tiens, tuez-nous! Il y en aura encore 10 000 autres à tuer! Bah oui, vous me saignez! Tirez! Il y en aura 10 000 encore! C'est pas les Belges qui vont prendre notre place! Tuez-nous, mais tuez-nous donc! Allez-y, bande de lâches! Qu'est-ce que tu fais là, toi, avec ton cache? Attends! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tire dessus si tu l'oses! Attends! Vas-y! Allez, tuez-nous, bande de lâches! Ah, vous voulez tirer sur des femmes? Allez! Il est encore trop propre pour vous! On n'est pas les contacts! Mais pas tirer sur les Français, non! Arrêtez, calmez-vous! Laissez-nous parler! Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram um pequeno livro, o Manifesto do Partido Comunista. A história da humanidade, escreveram, é a história da luta de classes. No mundo contemporâneo, a burguesia versus o proletariado. Eles terminam o manifesto conclamando os trabalhadores, proletários de todos os países, univos. Univos para quê? Para, através de uma revolução, a classe operária tomar o poder, destruindo o modo de produção capitalista
instaurando o modo de produção socialista. O modo de produção capitalista caracteriza-se pelo controle da iniciativa privada sobre os meios de produção. O individualismo, o lucro, na época as grandes diferenças sociais. No modo de produção socialista, os meios de produção estariam sob o controle do Estado. Não teríamos as injustiças sociais e esse modo de produção seria um período de transição para se chegar ao comunismo, onde não teríamos mais o Estado nem classes sociais. A clássica fórmula: cada um produz de acordo com a sua capacidade e recebe de acordo com as suas necessidades. Marx e Engels vão escrever uma grande quantidade de obras, vão desenvolver aquilo que a gente chama de materialismo histórico, o materialismo dialético, a doutrina da mais-valia, e vão fornecer as bases teóricas para que a classe operária forme um movimento que realmente coloca em xeque o poder da burguesia. Mas havia uma grande heterogeneidade ideológica entre os pensadores que combatiam o capitalismo. Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta, Pietro Kropotkin são genericamente chamados de anarquistas. Evidentemente, eles não concordavam em tudo, mas no pensamento anarquista nós encontramos 3 ideias fundamentais. O combate ao Estado. O Estado é uma forma de opressão. O Estado, portanto, deveria ser destruído. O combate às religiões. E ainda, o combate à propriedade privada. Proudhon perguntava: o que é a propriedade? E ele mesmo respondia: a propriedade é um roubo. Os anarquistas gostavam de usar uma frase de Diderot, que foi iluminista. A frase é a seguinte: é preciso enforcar o último rei nas tripas do último padre. O movimento anarquista teve muitos adeptos na Espanha, na Itália e até no Brasil. Uma das poucas experiências anarquistas do mundo aconteceu no Paraná. Foi a colônia Sicília, no município onde hoje é Palmeiras. Os anarquistas também tiveram uma atuação significativa junto à classe operária brasileira. A grande greve de 1917 em São Paulo tinha dentre os líderes elementos que eram anarquistas. A Igreja vai também se preocupar com as questões sociais. Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum. Ele reconhecia a gravidade dos problemas sociais. Escreveu que enriquecer, graças à miséria da maioria, é ferir as leis humanas e divinas. Mas repudiou o marxismo, o anarquismo, pois para eles essas ideologias personificavam o ateísmo. O Papa prega reformas do modo de produção capitalista. Prega a humanização do sistema capitalista, não através de manifestações violentas, não através da luta de classes, mas sim com a colaboração entre as classes, com a cooperação, com o amor cristão. Tudo, é claro, baseando-se nos evangelhos. Concluindo, a Revolução Industrial, que ocorreu há mais de 200 anos, transformou a face do planeta. Para o bem e para o mal, somos o que somos, graças à Revolução Industrial. Hoje,
vivenciamos um progresso tecnológico fantástico, mas algumas advertências devem ser levadas em consideração. A destruição sistemática do meio ambiente, o consumismo exacerbado, o materialismo, a cultura do ter e não do ser. A humanidade deverá, evidentemente, refletir sobre tudo isso, pois a Revolução Industrial mudou completamente a face do planeta. Um abraço e até a próxima.